Para que a gente consiga interpretar os exames de imagem de uma forma bastante eficaz, a gente precisa olhar para esses exames de uma forma sistemática e organizada. Para isso, nós utilizamos um método chamado de ABC. O que é esse método ABC? A gente olha para um exame de imagem à procura do alinhamento, à procura da densidade óssea e dos espaços articulares. Tá? Esses três aspectos são importantíssimos. No alinhamento, a gente busca primeiro a arquitetura óssea. Como que está esse osso? Tá? Existe um correto número de ossos, os ossos estão no tamanho normal. Algumas anormalidades que a gente pode observar na arquitetura óssea são ossos supranumerares, ou seja, mais ossos do que deveria existir, ossos ausentes, deformidades congênitas ou algumas deformidades de desenvolvimento. O segundo aspecto seria o contorno ósseo. Como que está esse contorno ósseo? Existem linhas suaves e contínuas ou existe alguma perda de continuidade gerada por alguma fratura, uma fratura cortical ou fratura por avulsão, ou alguma fratura impactada e assim por diante, tá? O alinhamento ósseo e a relação com os ossos adjacentes são extremamente importantes que a gente observe, porque a partir disso a gente vai identificar algumas luxações ou subluxações, tá? O segundo aspecto da sigla, o B seria a densidade óssea, a gente vai observar se há uma boa densidade óssea tanto no osso cortical como no osso esponjoso, tá? Corticais mais finas e ausentes e uma desmineralização óssea pode acontecer quando o paciente tem uma osteoporose ou alguma outra anormalidade de origem metabólica, tá? Então a gente tem que observar isso e ver se existe uma boa qualidade óssea. A gente deve observar também se há alguma anormalidade na textura óssea, tá? Se existe uma arquitetura trabecular normal ou se existe trabéculas finas e delicadas, tá? O que fala pra gente que há uma pobre qualidade óssea. As mudanças focais são observadas normalmente, tá? Em áreas de descarga de peso, em áreas de inserções ligamentares ou inserções tendinosas. Porém, uma esclerose excessiva nessas áreas é patológica, bem como os osteófitos, bastante comuns com o avançar da idade. O terceiro aspecto da letra C, a gente tem que observar os espaços articulares, tá? Então, as larguras dos espaços articulares devem estar preservados e uma diminuição do espaço articular fala para a gente que há alguma mudança ou degenerativa ou alguma mudança decorrente de um trauma, tá? Esses espaços articulares eles são diminuídos também com a idade, é um processo natural de envelhecimento, tá? A gente deve observar o osso subcondral, se existem superfícies normais suaves ou se existe uma esclerose excessiva, que também é vista nas doenças degenerativas, tá? As placas epifisárias devem ser investigadas, porque a gente tem que prestar atenção bastante nessas crianças pós-trauma, principalmente na escolha dos nossos métodos fisioterápicos, para que a gente não venha a prejudicar o desenvolvimento ósseo do crescimento dessa criança, tá? Sempre a gente deve comparar contralateralmente para observar se realmente há alguma mudança decorrente de um trauma ou de um estresse excessivo, principalmente em crianças esportistas. Muito bem, a gente sabe que o punho e a mão é muito usado como indicador da idade óssea nas crianças, tá? E a ossificação dos eixos dos metacarpos e também das falanges, ela geralmente tem início em 8 semanas ainda de idade fetal, tá? Então começa o processo de ossificação, essa cartilagem progressivamente e lentamente vai se tornando osso. E ao nascimento, quase que todas as estruturas já estão quase que totalmente formadas do ponto de vista cartilaginoso, tá? Elas vão se ossificando com o avançar da idade, com o passar do tempo, tá? A ossificação dos ossos do carpo, eles acontecem de uma forma bastante individualizada. Então, os primeiros ossos a aparecerem são o capitato e o amato, que a gente consegue observar com 6 meses de vida. O centro do piramidal ele vai aparecer somente após os 2 anos. E os demais ossos, semilunar, trapézio, trapezoide e escafoide, vão se ossificar em aproximadamente 6 anos de idade, tá?
Então aqui a gente observa, como eu falei anteriormente, o centro de ossificação do captato e o centro de ossificação do amato, que são os dois primeiros a acontecerem, tá? Isso aqui é um centro secundário de ossificação do rádio distal e um centro também secundário de ossificação das falanges proximais. A ossificação dos ossos do carpo, ela é concluída, ela é fechada em torno de 14 a 16 anos de idade, lá durante a adolescência. Já a fusão dos metacarpos e das falanges, o fechamento dessas placas nessas regiões, elas acontecem um pouco mais tarde, em torno de 16 a 18 anos de idade. A fusão da epífise do rádio distal e da una, ela só vai acontecer um pouquinho mais tarde, lá por volta dos 18 aos 20 anos de idade, enquanto há realmente um fechamento da placa de crescimento e esse osso para de crescer, tá? E aqui a gente vê os ossos e os seus centros de ossificação. A gente observa aqui os dois centros de ossificação principais no punho e na mão, que é a placa epifisária do rádio distal e a placa epifisária da una distal. Tá? Essas placas, como a gente já falou, vão fechar, vão fusionar em torno dos 18 aos 20 anos de idade. Esses são os locais em que realmente há uma maior incidência de dano na placa epifisária. Existe uma doença chamada de deformidade de Madelung, tá? Que é mais comum em crianças do sexo feminino e tem uma prevalência um pouquinho maior também em ginastas, em atletas que realizam um estresse excessivo no punho, uma sobrecarga excessiva no punho. Na deformidade de Madelung, há um fechamento focal da placa de crescimento. A placa de crescimento no aspecto ulnar e volar do punho da criança fecha. Só que o aspecto dorsal e radial continua crescendo. E aí a criança vai evoluir para uma deformidade angular no punho, tá? Então essa é a deformidade de Madelung. Se as duas fecharem ao mesmo tempo, no período normal, não tem nenhum problema, tudo vai correr bem. A gente observa aqui uma característica bastante interessante, que a placa epifisária no polegar, ela está presente lá na base do primeiro metacarpo. Já nos demais metacarpos, a placa epifisária ela se encontra na cabeça dos metacarpos, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que observar e lembrar. Então a placa epifisária do polegar, ela está presente lá na base do polegar e as placas epifisárias do segundo, terceiro, quarto e quinto métalo estão presentes nas cabeças, tá? As placas epifisárias das falanges proximais, médias e distais também estão presentes nas bases, tá? Nas bases das falanges.